Mas a questão da Jane é a seguinte, ela diz que por conta dos últimos acontecimentos no mundo, as pessoas vão estar mais na internet, que, segundo ela, as relações vão se tornar relações mais virtuais, e ela quer saber como conversar adequadamente, como ser mais envolvente pela internet. Esta questão é bastante interessante. Eu fiz algumas anotações aqui para responder Jane, e desde já eu acredito que não pode ser uma resposta emitida em um vídeo só. Isso daria, assim, um curso inteiro. Eu não tenho como fazer um curso, mas eu tenho como, pelo menos, expor, aprofundar a reflexão sobre este tema. A primeira coisa que eu quero te dizer é a seguinte: não é que as relações estejam se tornando virtuais, elas já foram virtualizadas há muito tempo. Muita gente é que não é capaz de reconhecer isto. Mas as relações, elas têm sido muito mais virtuais, muito mais acontecendo por intermédio da internet do que relações presenciais. Tanto é que aqueles que se conhecem, que já firmaram um compromisso, que estão namorando, ou seja lá o que for, eles sentem que o compromisso firmado só atinge a sua plenitude se for chancelado ou se for complementado pelas redes sociais. Isso é louquíssimo, mas é o que existe. Então tem gente que diz assim, que se o outro não colocar fotos ou vídeos do casal na internet, é como se aquele outro não estivesse assumindo, porque assumir mesmo é quando a pessoa se identifica nas redes sociais, através de fotos, através de registros de acontecimento. No Facebook, por exemplo, a pessoa pode dizer... O Facebook caiu em desuso, mas tinha como dizer assim, em um relacionamento sério, noiva, noivo, marcar a pessoa, remeter ao perfil da outra, esse tipo de coisa. Tem gente que se apresenta no Instagram já colocando isso, mãe de não sei quem, casada com não sei quem, a princesa de não sei quem, a rainha do lar de não sei onde. Então isto faz com que na prática as pessoas quase que coloquem assim, as redes sociais como uma espécie de chancela, de complemento de uma relação. Se a coisa não passar por ali, parece que ela não é tão real assim. Então há muito tempo que já funciona desta maneira. As pessoas entendem que elas têm intimidade quando elas têm o WhatsApp da outra, quando elas são mencionadas em sua rede social, quando fazem parte do grupo virtual, quando são seguidores de tal pessoa, da família de tal pessoa, quando é este vínculo virtual. Já estou inclusive no perfil do Face da mãe, do tio. Então a intimidade chegou agora a um ponto culminante, que até naquele local onde os tios só colocam mesmo os mais próximos, eu já estou inserido ou inserida. Então, na prática, a presença das redes sociais, da virtualização das relações já é gigantesca. Há até alguns trabalhos já sobre este assunto, mas esses trabalhos eles tendiam a ser bastante negligenciados, não havia assim muita sensibilidade do mundo acadêmico para isto. Eles se preocupavam mais com outros fenômenos deste processo, né, com outras questões que têm relação com este processo, mas exatamente com as relações, e especialmente as relações amorosas, não tinha muito interesse, muita adesão da academia, mas agora a própria academia vai ter que ceder. Então este é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte: tem gente que nunca soube se comunicar. Tem gente que nunca soube se comunicar. E quando eu digo assim, nunca soube se comunicar em lugar nenhum. Tem gente, por exemplo, que acredita que comunicar-se é conversar. Então, essas pessoas que misturavam essas coisas, elas tendiam a ter conversas muito chatas, eram pessoas incrivelmente chatas. O contato com elas era um contato assim
complicado. Eu já encontrei gente assim que eu ficava contando os segundos para acabar logo. Eu me sentia torturado. A impressão que eu tinha é que eu estava levando chibatadas na presença daqueles indivíduos, e que quanto mais rápido aquilo acabasse, mais isto sinalizaria que eu teria chances de sobrevivência. Então, eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso, né? Por encontrar uma pessoa que é tão chata, mas tão asfixiante, que quando sai da presença deste alguém, parece assim que é como sobreviver. Sabe quando nós damos um mergulho na água e nadamos por baixo, né? Alguém assim que numa piscina larga resolve ir de um lado ao outro da piscina pelo fundo, nadando pelo fundo. Quando chega lá que vem aquela coisa assim de sobrevivência, sai e busca o ar. Eu já saí da companhia de algumas pessoas mais ou menos com essa sensação, a sensação de que eu estava nadando pelo fundo e que eu precisava de ar. Então tem gente que é de fato muito chata, é muito ruim de se manter contato. Estas pessoas, elas, sabendo que eram chatas e carentes, muitas vezes elas iam para as redes sociais e encontravam lá um grupo de outras pessoas chatas e carentes com quem elas conseguiam se comunicar. Então elas começavam a ter a impressão de que elas tinham assim algum talento para comunicação, já que elas encontravam um grupo. Mas isto tem a ver com outro fenômeno que ocorre paralelamente a tudo isto, que é o fenômeno do vínculo por afinidades. Então, até os chatos vão encontrar assim, o seu grupo, até os carentes, até os desequilibrados vão encontrar o seu grupo na internet. Pessoas com quem elas vão conseguir se conectar. Isto não tem a ver com o fato de elas serem habilidosas na comunicação, mas tem a ver com o fato delas encontrarem pessoas cujo perfil se afina tanto que fica muito mais fácil haver uma resposta do outro lado, tá? Então, assim, se tu tens tido sorte também na internet, isto em si não é um sinal positivo. Não estou dizendo que obrigatoriamente seja um sinal negativo, mas pode não ser um sinal positivo. Para que tu saibas se tu és uma pessoa boa de conversa ou não, tu tens que ter bons sinais, tanto na internet quanto fora da internet. Se tu só tens respostas positivas dentro da internet, então pode ser um péssimo indício. Pode ser que tu sejas um chato, com dificuldade, cheio de confusões psicológicas, mas que lá na internet, como é um universo muito grande, muitas pessoas transitando, fica mais fácil cruzar com aqueles que tenham afinidade com as tuas características. Agora, se tu tens já facilidade de conexão com as pessoas, então fica tranquilo. Agora cabe apenas desenvolver, levar todo esse talento para a internet. Então, pessoas que já eram boas de se comunicar fora da internet terão muito mais facilidade dentro da internet. Pessoas que eram ruins de comunicação fora da internet, elas vão ter dificuldade, é uma possibilidade, muita dificuldade, porque elas são ruins de comunicação, ou então elas vão ter a falsa impressão de que são boas, porque lá na internet elas encontram pessoas tão doentes, tão complicadas quanto elas, que usam a internet não como meio de comunicação, mas sobretudo como uma espécie assim de esconderijo. Mas o fato é que, inevitavelmente, as coisas estão se tornando cada vez mais online. Isso não tem jeito. Quando eu falo sobre isso, tem muita gente que faz a crítica ou ressalvas, como isso não está certo, não é legal. Não adianta tecer este tipo de oposição, porque eu não estou defendendo nem acusando, eu só estou fazendo uma leitura. Isso aqui é meramente descritivo. Nesta fase de transição, tem muitos os que se levantam e que começam a dizer coisas. Sempre vai nos parecer que aquilo que vai acontecer é um tipo assim de doença da humanidade. Nós sempre teremos esta impressão. Então, todos aqueles que funcionam conforme os paradigmas de um mundo antigo, quando o mundo novo se levanta,
Eles olham o mundo que começa a se formar como se fosse uma espécie assim, de adoecimento histórico. Mas não adianta dizer que as coisas não prestam, dizer que isto é uma deformação da realidade. Não adianta, vai acontecer. E todos aqueles que não conseguirem compreender e se ajustar vão ser simplesmente devorados. Talvez alguns achem que eu estou levando muito tempo para chegar no ponto, mas infelizmente essas considerações elas são fundamentais. Não tem jeito. É fundamental. Assim. Quem tiver uma boa capacidade de digerir e processar as informações, até aqui já reconheceu um monte de coisa, já pode assim, então é isto. Já pode olhar para si e, por conta própria, efetuar algumas adaptações importantes. Tem outras pessoas que, infelizmente, são mais nervosas, são mais ansiosas, têm muito mais dificuldade, não conseguem se concentrar em nada, não vão entender nada do que eu disse até aqui, vão achar que tudo isso foi uma perda de tempo, vão achar que a informação seguinte é que vai dizer alguma coisa, mas não. É o todo, né? Não tem jeito. Mas bem, então tem aqueles que são péssimos conversadores. Os péssimos conversadores, se eles já eram péssimos conversadores antes, eles vão ficar pior na internet, a não ser, claro, que eles tenham a sorte de encontrar os que são tão ruins quanto eles. Mas não adianta, assim, eles vão ter gente, né, que parece com que eles estão se conversando, mas não. É apenas o casamento de doenças. Muito cuidado com isto. Aquilo que te destrói, aquilo que te faz mal, aquilo vai casar muito bem contigo. Vai ter uma ligação neurótica. Cuidado, isso já foi falado por um pensador chamado Pine. Então, essa ligação é forte, né? Aquilo que tem a ver com a tua neurose, assim, todos os dias estará contigo. O que te faz mal não te abandona. Difícil é tu teres as coisas certas ao teu lado. Então, infelizmente, né, como parece que está funcionando, parece que está fluindo. Aliás, tu vais ouvir muito essa palavra por aí, flow, né? Flow, está fluindo. O que te faz mal é o que mais flui. Lembra disto. O que flui não é o que te faz bem. Quando dizem assim, deixa fluir, não cai nessa, não, porque isso vai te levar para o buraco. O que te faz mal é o que flui. O que te faz bem deve ser construído, não deve fluir. Então não cai nisto. Pessoas que são mais sensíveis, pessoas que são mais pobres em termos de força, elas vão gostar muito deste tema, que é extremamente perigoso, porque parece que é muito mais fácil deixar fluir. Parece que é muito mais fácil, assim, entrar em sintonia com as forças do universo, né? Ser levado por uma espécie de energia que vai te conduzir sempre ao certo. Mas isto é extremamente equivocado. A verdade é que, se está fluindo, os riscos são gigantescos. A tendência é que flua para o buraco, para o abismo, e não para uma coisa verdadeiramente legal. Aí é complicado, porque o certo é justamente o inverso, é o não deixar fluir e sim o construir. Só que o construir te coloca numa condição de esforço. Tu tens que reconhecer erros, desvios, sobretudo desvios de entendimento, de pensamento, porque se tu tiveres o pensamento errado, também os teus esforços podem ser em vão. Então tu vai jogar muita energia na direção errada. Então, eu vejo muito isso no campo das relações. As pessoas até se empenham, colocam energia, trabalham, só que quanto mais elas trabalham, mais elas se equivocam, mais a coisa sai do controle delas. Por quê? Porque elas estão lançando energia na direção errada, o pensamento está errado. Então, o primeiro esforço que deve haver é o esforço de parar um pouco. Peraí, calma, me deixa respirar. Não posso ceder a meus ímpetos, aos meus desejos, a minha pressa. Eu não tenho que olhar tanto assim para o que eu quero, mas eu tenho que olhar para o que eu sou. Primeira coisinha que tu tens que fazer. A pessoa tem que olhar para o que ela é e averiguar
o sistema de pensamento que ela possui. O teu sistema de pensamento é algo muito importante. Eu posso falar mais sobre isto. Caso vocês queiram, assim, das coisas que eu estou falando aqui, se vocês tiverem interesse em que eu aprofunde alguma delas, digam aqui nos comentários. Eu prometo que eu vou ler todos os comentários. Se vocês quiserem mais aprofundamento ainda, entrem no canal, sejam membros. Lá eu estou falando somente não, estou falando dentre muitas coisas, mas estou dando um curso sobre relacionamentos amorosos. Então vão aqui, ó, no Seja Membro, e por apenas R$ 14,99 por mês, vocês podem assistir as lives, estar ao vivo, enfim, ter cursos muito mais aprofundados, apesar de que eu quero dar informações que sejam aprofundadas aqui também. Mas, enfim, então, o primeiro esforço é este. O problema, geralmente, é que a pessoa não nota os padrões de pensamento, portanto, não é capaz de reconhecer os erros nos quais ela tem recaído. Aí eu vou colocar aqui algumas dificuldades que aquele que quer se comunicar precisa resolver. A primeira pergunta que a pessoa tem que fazer, anota essa pergunta, por favor, é a seguinte: de que tamanho é o teu mundo? O que eu quero dizer com isso? Tem gente que nunca viveu nada. Tem gente que não conheceu pessoas diferentes dela, não conhece cultura alguma, nunca saiu, ou pouco saiu do estado dela, não fez uma excursão, não fez faculdade, mas não participou daqueles movimentos todos, não teve uma experiência considerável fora do país, não teve uma experiência longe da família. Ela é muito atrelada à família, às questões domésticas, às questões que envolvem, às vezes, somente a sobrevivência da família dela. Então, ela não tem história suficiente para ser alguém interessante. A grande verdade é que as pessoas não estão preocupadas com a tua vida familiar. As pessoas não estão querendo saber se teu tio é importante para ti, né? Não estão querendo saber, pelo menos não no primeiro momento, qual é o nível de relação, de afetividade que tu tens com os teus primos, que tu tens com a tua mãe, com a tua avó. As pessoas não estão querendo saber, assim, o quão crucial a tua avó foi na tua formação. Eu sinto te dizer, talvez isso seja muito importante para ti, talvez isto seja a tua grande glória, talvez tu te orgulhes muito de dizer assim, qual o papel que a tua família tem na tua vida, mas ninguém quer saber disto. Tentar criar vínculos através desta comunicação é muito chato. Talvez te doa ouvir o que eu tenho a te falar agora. É uma pena, né? Mas as verdades são assim mesmo, elas doem. E não adianta dizer coisas assim do tipo, mas esse cara, ele acha que ele tem a verdade em tudo. Isso é só defesa. Isso é uma proteção, uma barreira que tu tens utilizado para tentar te manter no mesmo regime de desgraça. Ou então dizer assim que as coisas são relativas, ou dizer que as pessoas, que é uma degenerescência social, que as pessoas mudaram, caíram. Nada disto vai te ajudar. O que te ajuda é reconhecer o que de fato está problemático e tentar efetuar as mudanças que são necessárias. E após as pessoas terem um vínculo contigo, elas vão querer sim saber de ti, da tua história, da tua família, da tua avó, da tua nobreza, se tu ajudaste a tua família, o quanto tu foste ajudada por ela. Mas antes disto, tudo isso assim é desinteressante. Isso é a glória dos fracos. As glórias dos fracos têm a ver com as coisas que acontecem dentro da sua própria casa. Se tudo o que é melhor na tua vida são acontecimentos internos, domésticos, muito cuidado. Significa que teu mundo é muito pequeno. O teu mundo, o tamanho dele vai repercutir na tua comunicação. Não sei se tu és capaz de entender isso, mas é a primeira questão com a qual tu tens que te defrontar. Depois tu tens que saber de que tempo
é o teu mundo? Porque tu podes ser o representante de um mundo que já passou. Acontece muito isso. Isso é chamado, em psiquiatria comportamental, de anacronismo. Tá? A pessoa está anacrônica, ela está fora de tempo. Todo o modelo simbólico, o modelo mental que ela possui, é algo que já foi superado, foi montado a partir de referências de outro tempo e ela foi incapaz de atualizar. Isso é muito complicado. Por exemplo, eu vou falar assim de problemas meus. Eu próprio, muitas vezes, já falei para as pessoas sobre os riscos das redes sociais. Como as redes sociais elas poderiam afetar assim de uma maneira muito profunda as pessoas, dificultar o seu avanço. Só que não adiantava mais falar sobre isso, porque isto não iria deter o avanço das redes sociais. Isto não iria fazer com que as pessoas se desinteressassem, estava todo mundo lá. Então, enquanto eu falava sobre as redes sociais, os efeitos deletérios, não adiantava, assim, estavam surgindo mais redes sociais, as pessoas estavam se envolvendo cada vez mais com as redes sociais, as pessoas estavam preocupadas em como tornar os seus perfis interessantes e perdendo cada vez mais tempo nas redes sociais. Então, enquanto eu estava falando sobre isso, o mundo estava transitando de uma realidade física para uma realidade online. E eu lá, gente, cuidado, cuidado com as redes sociais. Então, eu era o representante de um mundo antigo. E realmente o mundo em que eu nasci era um mundo sem redes sociais, era um mundo sem internet, era um mundo com pouquíssima tecnologia, era um mundo que eu conheci, um mundo que parecia ser certo, mas eu tive que saber fazer um update, eu tive que aprender a atualizar. O poder da atualização é algo assim insuperável. Se tu não souberes atualizar, tu vai simplesmente assim ser jogado pelas ondas. Então tem coisas que nós falamos que não adianta mais. O debate já seria assim, como regular as redes sociais, tá? O debate seria assim, que tipo de treinamento as pessoas precisam para esta vida nas redes sociais, quais são as habilidades, quais são as questões de segurança. Não é mais assim dizer que elas são ruins, mas como se inserir nelas. Esta que é a questão. Para que vocês tenham uma ideia, as igrejas hoje que mais avançam no mundo são as igrejas pentecostais e neopentecostais, que sabem interagir com as mídias sociais, que tem, por exemplo, bispos que são grandes expoentes nas redes sociais, enfim, aqueles que são capazes de atualizar, de levar a sua mensagem, de modificar a sua maneira de se relacionar, eles conseguem aprofundar vínculos, arrastar pessoas e interagir bem. Aqueles que defendem o mundo antigo, acabou. Então, o teu mundo, a tua concepção de mundo é de hoje ou ela já está ultrapassada? Tu tens que te perguntar. Não, e eu não estou falando assim, se tu és um conservador, um tradicionalista, não se trata disto, não. Mas se trata realmente assim das coisas pequenas, né? Das coisas cotidianas. O que tu tens defendido é de agora ou já passou? Tu estás levantando bandeiras que já são bandeiras puramente imaginárias e negligenciando a realidade que está ao teu redor, ou tu és capaz de entender o mundo em que tu estás inserido e interagir com ele. Este ponto, se vocês não imaginam como este ponto é fundamental. É uma pena que pouca gente assim tem inteligência suficiente. Infelizmente, eu tenho que dizer que as pessoas são burras, sim. Esse mito de que todo mundo é inteligente, para mim, é balela. E é por excesso de burrice que as pessoas se destroem. Então, tem muita informação, as pessoas têm informação demais, mas não adianta, né? Por que adianta tanta informação se elas não conseguem digerir as informações, trabalhar com elas, compreender, enfim, separar as informações que são as informações legítimas e corretas daquelas que são prejudiciais, enfim.
Tudo isto são questões. E sempre lembrando aqui, se vocês quiserem saber mais sobre qualquer uma dessas coisas, digam para que eu possa saber, inclusive, quem é meu público. Eu quero saber, né? Eu tenho dúvida. Será que meu público é um grupo que só está preocupado com questão de relacionamento, de questões básicas? Eu quero saber. E vocês precisam me ajudar a identificar isto. Outra coisa é de quantas palavras tu precisas para te comunicar. Quanto mais palavras, mais significa que tu tens dificuldade de comunicação. Então tem pessoas que elas acham que elas têm que se explicar demais. É como se fosse assim um demônio que tivesse na cabeça delas. O demônio da chatice, que diz assim, vai, olha, cuidado, diz para elas assim, cuidado, não, aquela pessoa não te entendeu. Vai lá, diz mais alguma coisa, acrescenta um fato. Olha, cuidado, se tu não explicares isto, vai haver um desentendimento, tu tens que ir lá, diz de novo, repete, olha, repete. E ela fica assim, premida por esse demônio e querendo sempre dizer mais e mais e mais e mais e mais e mais. E ela fica jogando palavras e frases e repetindo e reexplicando. Então, se tu tens sempre que te reexplicar, acrescentar fatos, isto é um péssimo sinal, significa que não tens a menor habilidade de comunicação. O bom comunicador é aquele que consegue dizer a coisa certa no momento certo e, de preferência, ele consegue sintetizar tudo em sentenças curtas. Outra coisa, assim, se tu estás conhecendo alguém, tu tens que entender, essa aqui é uma regra, isso aqui é uma lei, tu tens que aceitar esta lei, tu tens que aceitar, tu tens que permitir que eu legisle quanto a isto em tua vida. Então, isso que eu vou te falar aqui é uma lei inatacável. Tu não pode tentar, assim, derrogar, revogar essa lei de nenhuma maneira, assim, ela, nem em parte, nem totalmente. E a lei é a seguinte, não se inicia contatos com debates ou divergências. Tem gente que mal conheceu alguém, já quer debater sobre qualquer coisa, sobre aspectos da vida da pessoa, sobre aspectos do mundo, sobre posições políticas. Não se inicia. E eu vou te dizer por quê. Pois quando isso acontece, tu vais comunicar a outra pessoa a ideia de que vocês pertencem a lados opostos. É isso que acontece. Não precisa ser um gênio da comunicação para notar algo assim. Quando tu, no início de uma comunicação, tu criticas o outro, alguma coisa, tu provocas debates, talvez até tu queiras mostrar a tua inteligência, talvez até tu queiras mostrar assim a tua percepção de mundo. É um péssimo momento. Este momento inicial é complicado. Não faz isso. Por outro lado, não estou dizendo que tu tenhas assim que exageradamente demonstrar concordância com o outro. Então, é muito complicado, porque se tu também ficares assim, isso mesmo, concordo, o teu valor vai baixar. Então, tu tens que saber evitar assuntos divergentes no primeiro momento, tá? Não debater e nem concordar, evitar. Primeira coisa. Evitar tomar a iniciativa de aconselhar, criticar, corrigir, tá bom? No máximo, tu podes complementar, mas assim, tomar a iniciativa de criticar, dizer que a pessoa errou em algum ponto, divergir dela, tá? Corrigi-la, não faz isto no primeiro momento, porque tudo isso vai colocar vocês em lados opostos, é tão óbvio. Agora também não fica dizendo que ela está certa em tudo, apenas desliza. E quando inevitavelmente houver coisas assim onde não dessem, vocês realmente forem de posições contrárias, apenas diz para a pessoa assim, nós temos pontos de vista diferentes, mas eu acho que não vale a pena discutir sobre isso. Isso vai te colocar lá em cima. Parece que tu és tão superior,
Parece que tu estás tão à frente que tu nem queres assim debater, porque parece que a pessoa não tem o mesmo nível de entendimento, de maturidade que tu tens. Então, aquele que debate, ele se reduz. Aquele que consegue evitar, ele tanto se protege quanto ele se eleva. Então, evita as divergências, porque isso vai colocar vocês logo no primeiro momento em lados opostos. E se elas forem inevitáveis, deixa claro que tu não concordas, mas sem dizer o que tu pensas. Diz assim, não, eu prefiro evitar esse tipo de tema. O diabo vai te dizer o seguinte, que vai parecer que tu não tens opinião, vai parecer que tu não tens consciência própria. Isso é o diabo, porque coisa de quem não tem opinião é exatamente ficar gastando as suas palavras, a sua lábia por aí, dizendo qualquer coisa, e muitas vezes assim, coisinhas que acabam em insultos, coisinhas que mostram destemperança, coisinhas que afastam, coisinhas que não levam a qualquer conciliação, a qualquer acerto. Então, não há nada de bonito, de nobre ou de inteligente nisto. A pessoa saberá que tu tens uma opinião, mas que tu achas que não vale a pena dizer, porque o teu propósito é outro, é te divertir, é ser leve. Tu tens que aprender a arte da leveza. Se vocês quiserem saber sobre a arte da leveza, eu posso também falar sobre isso. Eu estou várias vezes dizendo, se quiserem isso, digam, se quiserem isso, digam. Porque o ponto central é, o conteúdo vai ser criado a partir do interesse de vocês. Eu vou ter que olhar o que se repete, o que vocês falam, para que eu possa construir o conteúdo. E quando vocês mandarem, digam o nome de vocês. Eu quero dizer quem é que contribuiu, eu quero citar aqui o nome da pessoa, tá bom? Por fim, é um assunto que não vai dar... Por fim deste vídeo, que já está gigantesco, mas eu nem comecei ainda, tá? Isso aqui ainda é a parte 1 deste assunto, que eu poderia, no mínimo, dividir em 5 ou 10 partes, e ainda não esgotaria. Mas até isso eu vou decidir com a contribuição de vocês. Até isto. Ver o poder que eu estou dando a vocês. Mas, assim, para acabar essa primeira parte, ainda tem o feeling e os marcadores conversacionais. É a palavra que eu criei para isso, conversando hoje com a minha querida Beatriz. Beatriz é uma professora de inglês, que mestrado, doutorado em comunicação, e ela também ensina paquera. E aí a tese que ela está criando agora tem a ver com essas coisas das estruturas conversacionais. Aí, me baseando nela, eu pensei assim, há marcadores conversacionais, e criei isso aqui, porque aquele que não tem o feeling, a capacidade de sentir, está complicado. A capacidade de sentir, ela não pode ser dada. Então, eu não posso dizer assim, tu vai sentir quando acontecer isto. Não tem jeito. Tem pessoas que tentam, mas não funciona. A capacidade de sentir, ela tem a ver com treino. Então, gente que, por exemplo, tem resistência à internet, não quer para a internet tentar conversar, falar com outras, conhecer gente nova, elas dificilmente vão desenvolver, porque elas precisam sentir, elas precisam inclusive passar por conversas que não funcionaram. Eu estou até criando um grupo para isso, para pessoas desconhecidas conversarem apenas para treinar, e muitas vezes até sem saber quem é que está do outro lado, se é alguém bonito, feio, porque tem gente que se baseia nisto e já desperdiça o treino. Então, é muito importante este treino. Aqueles que têm qualquer ressalva e que não treinam, portanto, não desenvolvem. Então, eles não sabem, eles passam do tempo certo da conversação, ou então eles cortam uma conversação que deveriam continuar. A conversa tá super legal, super bacana. Aí eles pensam assim, não, mas eu só posso ficar 20 minutos conversando. Aí eles cortam, tem que ir. Mas naquele momento eles deveriam. O que é isso? É a arte do feeling.
Só que, para quem não tem, pelo menos há alguns marcadores, mas mesmo estes marcadores, eles precisam ser o tempo inteiro medidos. Por exemplo, se eu estou conversando com alguém que está citando que está com sono, aquele é um excelente marcador, um indício de que a conversa eu devo parar. Se eu tento insistir uma conversa com alguém que diz que está com sono, as chances de eu criar uma tensão, uma situação complicada, uma resistência por parte da pessoa para continuar essa conversa comigo são grandes. Então, no outro dia, a pessoa já não quer mais conversar comigo, porque na cabeça dela aquilo não tem tempo para acabar, eu não respeito o limiar dela, e ela tem esse direito de se defender. Agora, vocês vão ver que tem situações onde a pessoa diz assim, eu tô com sono. Aí, tu pode dizer para ela, então vamos desligar. Ela diz, não, fica mais um pouco. Então, eu tenho que ficar atento aos marcadores, aquilo que o outro está dizendo sobre a conversa. Se eu digo assim, tá com sono? Então eu falo contigo amanhã. A pessoa, tá bom, foi no tempo certo. Agora, já aconteceu comigo, de dizer assim para outra pessoa, tá com sono? Então nós conversamos amanhã. E ela diz assim, não, vamos conversar, eu quero dormir ouvindo tua voz. Já aconteceu. Se eu insistir e disser, não, dorme, não, tem que dormir, não, vou te deixar. Eu acabo desperdiçando uma chance. O ideal seria dizer assim, não, então vamos conversar só mais 3 minutos, mais 5. Esse é um ponto. Agora tem vários outros pontos. Nós temos que saber a voz certa. Existe uma voz certa. Existe um movimento certo. Existe uma série de coisinhas. No entanto, essas coisinhas, elas só vão funcionar se tu conseguires colocar em funcionamento essas outras coisinhas colocadas aqui. Não adianta querer saber da voz certa. Não adianta querer saber assim o tempo certo. Não adianta tentar saber os temas certos. Nada disto. Qual é a personalidade certa? Se tu não consegues ter a mentalidade certa, o ambiente existencial mais adequado para que as tuas conversas sejam proveitosas, tá bom? Bom, eu vou tentar fazer vídeos mais curtos, mas eu preciso saber de vocês, quais são os temas que vocês querem. Deixem aqui as perguntas, tá? Pode bombardear de perguntas, porque isso até ajuda em todos os sentidos possíveis. Tanto no sentido de dar mais relevância aos vídeos, quanto no sentido também de que eu possa verificar quais são as questões que se repetem, o que as pessoas mais querem saber. E se tu quiser saber também sobre relacionamentos, como te tornar uma pessoa muito mais atraente do que tu és, eu estou dando um curso completo pelas lives fechadas. Se tu gostas de ver as minhas lives, te torna membro do canal, considera essa possibilidade. Custa apenas R$14,90 por mês, é muito barato. E toda semana, aliás, tem live. Então, enfim, tá aí contigo a decisão. Um grande beijo, até amanhã.